Olá, tá começando mais um Lugar de Fala e hoje eu tô com a Patrícia Souza, professora de arte e pintora e também blogueira, né? Tem um canal no YouTube, chama Compact, e a gente veio falar um pouco hoje sobre arte e feminismo. Pelo que a gente já tinha conversado a respeito, algumas pessoas que pensam que talvez a Frida Kahlo não seja uma representação dentro do mundo artístico, dentro do universo da arte, como uma representação feminista, né? E eu gostaria que você pensa sobre isso, discorresse sobre isso, porque aqui no Mato Grosso do Sul, como você que estuda bastante a cultura e a arte regional do nosso estado, a ligação que às vezes possa existir entre a Lídia Baiz, né, que foi uma grande artista também, e a Frida Kahlo, e se essa ligação que elas têm, e sobre a Frida também. Então, sobre a Frida, a gente tem alguns relatos de posicionamentos que talvez a Frida teria em alguns movimentos. É claro que a gente tem a figura da Frida como uma pessoa, como uma mulher que procura uma emancipação feminina dentro daquele cenário do patriarcal, da época que ela viveu. Quando eu comentei previamente sobre a Lídia, a gente já tem como falar mais sobre ela. Por conta que a gente tem escritores que se dedicam à história da Lídia aqui e a gente tem como se basear melhor. Falando sobre a Lídia é uma outra artista. Ela foi a nossa primeira artista mulher, talvez, até onde a gente sabe, a primeira artista campograndense, sul-mato-grossense, a produzir arte aqui na terrinha, quando a gente ainda nem tinha luz elétrica. Ela já queria botar os pincéis dela para ferver, e ela, assim como a Frida, ela tem uma imagem de mulher que quer se desvencilhar daquelas amarras que a sociedade colocou para ela. E só que a gente ainda não pode chamar, no caso da Lídia, de feminista, por conta que quando a gente fala do feminismo, a gente quer colocar mulheres inseridas num contexto coletivo de luta. A Lídia, se a gente for pensar por essa forma, ela não foi uma feminista, por conta que ela queria se desvencilhar, mas ela não estava ativamente dentro de um contexto, dentro de um coletivo e trabalhando. Mas ela está aí como uma mulher. Ela é uma representação, então, no caso. Ela é uma representação de uma mulher que quer quebrar padrões. Talvez por isso tenha essa ligação de pensar que talvez ela fosse feminista, né? Porque as atitudes dela como mulher, na condição de mulher, mesmo não estando ativa dentro do movimento em si, ela lutava pela sua emancipação, pelo seu direito e tudo mais. O pai dela, o Bernardo Franco Baiz, até dizia: essa não é para ficar em casa, fazendo referência ao lugar da mulher na época. O nascimento da Frida é 1901, início do século XX, você imagina, ela vem de uma família de italianos, uma família bastante tradicional, super religiosa, então o lugar da mulher era muito definido ali, até hoje dentro da sociedade italiana o lugar da mulher é bem fixo, né? Apesar das mulheres procurarem uma emancipação. Como você vê o lugar da mulher dentro da arte, como artista? O objeto que se inspira e não muitas vezes como o objeto inspirador, que é sempre a mulher na arte vista dessa forma. Como que é pra você? Bom, é bem complicado, por conta que se você abrir um livro qualquer de história da arte, você vai achar pouquíssimas mulheres. Quantas mulheres do Renascimento você se lembra? Quantas mulheres do Barroco você se lembra de ter estudado? Quem estuda arte sabe muito bem isso. A gente quase não tem nomes femininos. As mulheres até eram ensinadas a pintar como parte do dote, de coisas que elas poderiam mostrar para o marido. E tal, não era como uma profissão, ou talvez como outra... Não. Aí a gente tem uma mudança, né? A gente tem os trabalhos das mulheres do século XX para cá, a gente tem sempre em pauta essa resistência, assim. Sempre que uma mulher vai se projetar como artista, ela está ali militando, eu acho. Assim. É difícil você pegar o trabalho de uma artista que seja relevante, que não tenha, em algum momento, algum ponto da trajetória dela como artista, falar sobre
a vida feminina, os problemas, em algum momento você vai ter. No seu canal você fala sobre a posição da mulher na arte em algum momento? Um dos vídeos que a gente tem, é até um vídeo que eu preciso refazer, porque quando a gente fez o nosso orçamento não era tão legal, que é um vídeo sobre a Anitta Malfatti. O vídeo chama O Homem Amarelo, e é um vídeo que eu falo um pouco, por exemplo, da questão do Monteiro Lobato, se referindo a Anitta Malfatti quando ela faz aquela primeira exposição, quando ela retorna da Europa, em que ele faz uma crítica para o jornal e a crítica é péssima. E ele fala assim, ela até que é uma moça que tem dotes, até uma moça dotada e tal, mas essa arte aqui que ela está tentando trazer não vai colar, entendeu? Porque a arte dela era expressionista, era de vanguarda, e o Monteiro Lobato era mais academicista. Mas é claro que ele queria criticar uma mulher fora do espaço dela naquela época. Hoje a gente está aqui no Marco e a gente trouxe a Patrícia Souza para falar um pouquinho de arte pra gente. Eu queria muito agradecer pelo seu tempo, por você ter vindo. Acessem o canal dela, vai estar aqui por embaixo. Por favor. E você fica agora com um pouquinho de imagens do Marco e convido vocês a ir mais no museu, a frequentar mais esses ambientes, assim, sempre que possível, porque é sempre muito complicado mesmo, é sempre muito difícil o acesso à arte mesmo. Vamos fazer uma força e vamos também prestigiar trabalhos de mulheres artistas também, né? Fazer um pouquinho nessa parte. E quarta-feira tem abertura de exposição no Museu de Arte Contemporânea. Aí tá o convite. Esse foi o Lugar de Fala, um pouco diferente hoje, mas espero que você tenha gostado. Da Lídia Baís. O nome dela é O Micróbio da Fusarca. Primeiramente, o que a gente pode notar no quadro são as cores. Tá? Nós temos aqui cores, um esverdeado, aparentemente próximo de um azul às vezes, contrastando com o vermelho. O vermelho e o verde são cores complementares porque estão opostas no círculo cromático. Depois, nós podemos ir para a leitura da personagem. Aqui a gente pode notar uma figura feminina por conta desse detalhe aqui, uma trança. A gente tem que lembrar que essa obra ela foi efetuada no início do século XX, então as características femininas e masculinas estavam bem pré-dispostas, bem definidas. Então, mesmo que essa personagem, que é semelhante a um cadáver, não tenha uma identificação masculina ou feminina ligada à pele, aos músculos, nós temos a imagem do laço e da trança, que é uma referência feminina. Depois, nós podemos observar o descarne, as várias partes em que tem um pouco de carne, e às vezes a gente pode notar aqui talvez um suposto intestino à mostra e alguns ossos. Mas, o que é mais interessante, que essa personagem, ela tá sem pele, ela tá despida. Porém, a única parte que está coberta é a parte sexual, a parte genital. Segundo a escritora e doutoranda Fernanda Reis, que estuda bastante a vida da Lídia Baís, talvez esse elemento esteja ligado à castidade de Lídia Baís e essa relação sexual que ela tem com o mundo externo ao pintar essa obra. Mas um último detalhe é que não podemos encontrar em nenhuma das obras da Lídia Baís, inclusive e também nessa, uma datação. Talvez também, segundo a Fernanda Reis em seus artigos, seja uma relação complicada que a Lídia tinha com a sua idade ou também com o tempo.